Como vai? O Entrevista Especial de hoje recebe Renata Abreu, jovem empresária e também está militando no campo da política. Ela é presidente do PTN, presidente estadual. Tudo bem, Renata? É um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa. O prazer é nosso, obrigado. Ela também advogada. No momento não advoga porque não tem muito tempo. Falta tempo, né, Renata? Oi, como? O CTN que toma muito tempo. CTN, também, né? o PTN, toma muito tempo. É tudo Verdade, CTN. Bom, o teu carro-chefe é o Nordeste, né? Você tem muita preocupação com o Nordeste. Bom, vamos começar a falar a respeito de você. Renata, você é nordestina? Sou paulista. Paulista. Mas é filha de um nordestino, né? Não, meu pai é paulista. Zé de Abreu é paulista. Zé de Abreu é paulista. Nossa, e pouca gente sabe disso. Nossa, a empatia dele com o povo nordestino é muito grande. A nossa família com o Nordeste é demais mesmo. É muito grande. O único nordestino da família hoje é meu marido. Todo mundo é paulista. Seu marido se conheceu lá ou conheceu aqui? Lá, no Carnaval de Salvador. Você nasceu em São Paulo? São Paulo. Tá, onde? Em Santo Amaro. Santo Amaro. E mora aqui desde o nascimento? Não. Moro em São Paulo. Mas chegou desde aí pro Nordeste? Não. Não, sempre São Paulo. É só o trabalho, né? Com o Nordeste. Muitas. PTN já tem... O CTN já tem 22 anos. O CTN, né? O CTN já tem 22 anos. 22 anos, foi criado pela Rádio Atual. Na verdade, a história é o seguinte, a gente viajava muito para o Nordeste e uma dessas voltas, meu pai leu uma reportagem que falava uma cidade ingrata com seus imigrantes e que na época havia mais de 8 milhões de nordestinos em São Paulo e que sofriam demais com a discriminação. E aí ele resolveu fundar a Rádio Atual, que foi a primeira emissora nordestina de São Paulo. Né? E por meio da rádio, muitos ouvintes começaram a ligar procurando parentes que tinham vindo há muitos anos e que perderam contato. E eles começavam a marcar o ponto de encontro na Rádio Atual. Então a Rádio Atual passou a ser um grande ponto de reencontro de pessoas que não se viam há muitos anos. E aí viu-se a necessidade de se criar um ponto de encontro da comunidade nordestina em São Paulo. E aí ele fundou o Centro de Tradições Nordestinas. Que é o CTN. Que é o CTN. E hoje o CTN tem muitos restaurantes com a culinária, é de graça a entrada, todo sábado e domingo a entrada é franca, e lá você pode conhecer um pouco da cultura, das tradições, banda, pé de serra, repente, boladores, tudo. Tem um parquinho de diversão, tem uma igreja, né, porque a fé nordestina é muito grande. Então toda a parte de preservação das tradições hoje você encontra no Centro de Tradições Nordestinas. E junto com o CTN, a gente acabou tendo um destaque muito forte para a ação social. Então hoje o CTN é uma OCIP, né? Uma organização da sociedade civil de interesse público, reconhecida pelos governos estadual, federal e municipal como de utilidade pública, e a gente faz muito trabalho social ao longo do ano, né? Lá passam mais de 100 mil pessoas por mês. 100 mil pessoas? 100 mil pessoas. A comunidade nordestina hoje em São Paulo, quantas pessoas ela... Em torno de 6 milhões de nordestinos. 6 milhões. Você estava me falando que hoje muitos já não vêm mais, né? E muitos voltam, né? Isso quer dizer que como eles vieram buscar oportunidades. Conseguiram. Então. É isso aí. Na verdade, assim, o nordestino ele é muito apegado à sua terra, né? Também quem vai para lá sabe por quê, né? É muito diferente, né? A cultura, tudo. Então, o nordestino não sai de lá porque não gosta de lá. Né? Ele sai porque realmente as oportunidades eram escassas. Hoje, o Nordeste tem se desenvolvido muito, né? A rede hoteleira tem crescido demais lá e isso tem atraído mão de obra, né? As construções, tudo tem atraído novamente essa mão de obra. Então as pessoas, os nordestinos preferem estar junto das suas famílias, estar no Nordeste. Então isso tem feito um fluxo migratório reverso para lá. E hoje os nordestinos que têm vindo para São Paulo, o perfil desse nordestino é jovem, estudante, que busca uma aprimoração profissional.
Então mudou muito o cenário, né? Mas a cidade de São Paulo é composta basicamente, se não por nordestinos, por filhos de nordestinos. Dificilmente você vê alguém que não tenha nenhum laço com nordestino. Você tem posição do número de nordestinos na capital? Não. Na capital, não. No estado, em torno de 6 milhões. 6 milhões. É bastante gente. É bastante gente. Ou seja, o estado é bem povoado de nordestinos. Bem. É a maior cidade nordestina fora do Nordeste. Ou seja, o CTN, o Centro de Tradições Nordestinas, demorou para surgir. Sim. Graças ao seu pai, né, Zé de Abreu, que isso foi criado. E a gestão, você que faz desde então? Faz uns anos que eu que estou cuidando, estou à frente do CTN. Né? Então, o CTV é administrativa. Administrativa. Você é empresária do ramo de comunicação. Isso. Mais especificamente de rádio ou de forma geral? Não, de forma geral. Né? Eventos, minha formação é administradora. Sou administradora e advogada. Eu sei que da rede tem várias rádios grandes, né? Na verdade são da minha família, né? Não do meu pai especificamente, do meu tio, ele é um grande comunicador do estado. Quem começou? Foi teu pai? Foi meu outro tio, que já faleceu. Foi o Dorival de Abreu que começou no meio da rádio, e os irmãos foram, pegaram a paixão. Até hoje eles são apaixonados por rádio. E você na comunicação desde quando? Desde que eu nasci, né? Já nasci dentro de rádio. Você é jovem, né? 31. 31 não parece. 31. E a influência foi do pai e do tio, Foi da família. Da família toda veio do meio de comunicação. A família toda ainda trabalha? Sim. No mesmo meio? O meu tio é um dos grandes comunicadores do estado, assim, tem muitas emissoras. Fala sobre as campanhas que o CTN faz. CTN realiza. Então, hoje o CTN, acredite se quiser, hoje o Nordeste vive a pior seca dos últimos 50 anos. Né? E a imprensa pouco divulga isso. Então, o CTN tem um compromisso sério com essas causas. Né? Então, todos os anos a gente faz a campanha SOS Nordeste, que visa arrecadar alimentos para entregar lá, e nós mesmos é que vamos entregar. A campanha do agasalho, a gente tem um projeto que é o CTN Cidadão. Então, um domingo do mês a gente dá uma série de serviços gratuitos para a comunidade, cabeleireiro, manicure, emissão de documentos, médico, oftalmologista, entre outras coisas. A gente tem lá no centro uma feira de artesanato que a gente cede gratuitamente o espaço para os artesãos, em troca de oficinas de artesanato para a comunidade. Então, isso para fazer uma geração de renda, né, para estimular a mão de obra local, os artesãos, o artesanato, que é uma preservação da nossa cultura, né? Então, o CTN tem a feira de artesanato. Hoje a gente está com uma parceria com um projeto do Vila Criar, dando reforço escolar para as crianças da comunidade. Então, nosso trabalho social é imenso lá, né? É muito grande mesmo, sem contar as festas, Natal, Dia das Crianças, que o CTN sempre participa, doando brinquedos, levando o Papai Noel, para alegrar as crianças, né? E é muito interessante o trabalho, vale a pena ir conferir. Ok, Renata, bom, a gente continua falando no próximo bloco a respeito desse trabalho desenvolvido pela família Abreu, muito importante, conversando com Renata Abreu, que é empresária do ramo de comunicação, mas milita na política e dirige muito bem o CTN, que tem feito um grande trabalho em prol dos nordestinos aqui de São Paulo. A gente volta já. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio, mas para você ajudar é muito mais fácil. Não adianta dizer que tá ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Voltamos com o entrevista especial e recebendo hoje Renata Abreu, empresária, advogada
né? E chefe do CTN, Centro de Tradições Nordestinas, que faz um belíssimo trabalho em prol desse povo que merece. Renata, a gente gostaria de entrar no campo político. Antes disso, eu gostaria de saber um pouquinho sobre o PTN, o Partido Trabalhista Nacional. Foi fundado já faz 67 anos. 67, ou seja, tem muita experiência. O PTN é um partido histórico, né? É um partido que já elegeu um presidente da República, que foi Jânio Quadros, e vem ao longo, foi extinto na ditadura militar, né? E refundado pelo meu tio, Dorival de Abreu. E aí meu tio faleceu, meu pai acabou ficando como presidente nacional e eu acabei assumindo em 2011 a presidência estadual com a missão que ele me deu de fortalecer o partido. E hoje a gente vem atuando aqui mesmo em Osasco, o partido teve um crescimento grandioso, né? Tá muito forte aqui na cidade, com pessoas maravilhosas, com um vereador como Rogério Lins, entre outros, e estamos cada vez mais dedicados a esse projeto, né? Uma juventude agora que é a nova geração, que hoje está no comando do partido, com a experiência dos mais velhos, no caso do meu pai, e essa união tem sido muito positiva, né? Para o fortalecimento político partidário. Quais as principais diretrizes do PTN? O PTN ele tem uma linha desenvolvimentista, uma bandeira nacionalista, né? Então, nós defendemos o desenvolvimento da indústria nacional, né? A preservação da indústria nacional. Acreditamos que a riqueza de um país hoje ela é medida pelo produto interno bruto, então por isso que nós temos que investir na produção interna do país, com a diminuição de impostos que incidem sobre a produção, para a gente poder gerar mais riqueza para o país e absorver a mão de obra local, né? Na parte educacional, o PTN acredita que nós precisamos repensar o nosso sistema educacional brasileiro de forma não só investir em educação, mas também repensar o que é ensinado, porque hoje a nossa estrutura educacional ensina muitas coisas para um vestibular, mas não para a vida. Nós formamos hoje jovens preparados para um vestibular, mas que têm pouco conhecimento da vida em sociedade. Não tem política na escola, não tem cidadania, que foi extinta na ditadura militar e que até hoje não foi resgatado, que antigamente tinha educação moral e cívica. Não temos primeiros socorros, não temos matemática financeira, contabilidade básica, mas tem lá o que é um cosseno, o que é um seno, de repente você nunca mais vai usar, reprodução de uma samambaia. Então, tem umas coisas que a gente precisa repensar no sistema educacional. O Brasil precisa preparar essas novas gerações para serem grandes gestores públicos, para saberem administrar a vida em sociedade, para poder empreender novos negócios. Só assim a gente vai estar dando uma base sustentável para o nosso país. Então, na questão educacional é isso. E a questão da corrupção, que é a nossa grande bandeira, a bandeira que nosso presidente defendeu, Jânio Quadros, que hoje é símbolo do nosso partido, né? O símbolo do PTN hoje é a vassourinha. Né? A vassourinha de Jânio Quadros, e que, apesar de ser uma bandeira que representou um passado, ela é muito moderna e atual, porque até hoje os grandes movimentos sociais levantam a vassoura. E hoje, cada vez mais, infelizmente, o problema da corrupção é muito presente no nosso país. A que se deve o problema, por exemplo, da falta de ferramentas adequadas à educação e esse problema da corrupção? A que você acha que se deve? Olha, eu tenho uma linha de defesa que é o seguinte: o grande problema hoje da corrupção no país, ele passa por um fator. Além da questão cultural, mas principalmente a eleição. Hoje, os nossos representantes, para chegarem lá, eles passam por uma eleição. E o nosso sistema político eleitoral, ele está muito desequilibrado e errado. Então, só consegue chegar no poder quem tem muito recurso e muita estrutura. Isso faz com que os nossos representantes, quando conseguem chegar lá, usam o seu mandato para se manter no poder. E por isso muita corrupção nos órgãos públicos.
Então eu acho que o brasileiro, às vezes você fala em financiamento público de campanha, sai todo mundo xingando, mas não sabe o que é isso. Porque a grande verdade é que hoje as campanhas já são bancadas com dinheiro público, por meio da corrupção. Então o que nós precisamos repensar é que um financiamento público bem estruturado daria oportunidade para que novas pessoas adentrassem no sistema político, no poder, sem ter que dispensar muito recurso e com isso usar o seu mandato para o bem, usar o seu mandato para atender à vontade das pessoas, o anseio da população e não para se manter no poder. Então eu acho que a eleição ela tem um papel fundamental. Nós deveríamos pensar hoje no sistema eleitoral. A questão do tempo de televisão, como eu te disse nos bastidores, que hoje é proporcional ao número de deputados federais, isso é um erro. Não é democrático. Não é nada democrático. Como que um partido hoje, que tem legitimidade para lançar um candidato a prefeito, ele já entra numa disputa totalmente desequilibrado? Um partido com 30 segundos de televisão, outro com 8 minutos. Como que isso não interfere no resultado de uma eleição? E se você parar para pensar, né, os argumentos que se usa para justificar isso, não faz sentido. Isso é uma fórmula para manter quem está no poder já lá. Continuar. Você não pode se basear uma eleição que o resultado pode ser completamente diferente numa eleição que já passou. Isso é totalmente equivocado. O brasileiro precisa entender como funciona o nosso sistema político eleitoral e pleitear para que ele mude. Porque se ele não mudar, a corrupção vai continuar. Tem muita gente sentada lá sem fazer nada, sem dúvida, só ocupando a cadeira, né? Sem dúvida. E o novo que quer entrar faz como? Sem mandato, sem poder de troca, de barganha, é difícil. Né? E sem esse novo que não tem os vícios, eu acho que se a gente conseguisse fazer uma reforma 100% no Congresso, não significa que todos os que estão lá são ruins, não significa isso. Mas eles estão, de certa forma, viciados a um sistema que, para se manter no poder, é a única maneira. Você falou em eleição, a questão das pesquisas, como é que você vê? Elas interferem na questão de resultados? Sem dúvida, né? Às vezes a pessoa está tendendo a uma terceira via, sai uma pesquisa falando que está entre A ou B, ele fala, não vou desperdiçar meu voto. Né? E às vezes ele não vai nem pela base ideológica, vai pela questão do voto útil, né? Então as pesquisas eu acho que elas deveriam ser feitas com mais cautela, ou pelo menos divulgadas com maior cautela, né? Para que as pessoas votem pelo coração, pelo que elas acreditam, né? Ok. Então, a gente vai para um breve intervalo, a gente continua falando, né, com Renata Abreu e vamos falar sobre mulher na política. Exatamente. Né? Bem representada. A gente volta já. A indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Denuncie. Voltamos com o Entrevista Especial, conversando hoje com Renata Abreu, que já falou bastante do CTN, do PTN, e entramos aí agora no campo político, e eu gostaria de puxar essa questão feminina, né? A representação feminina na política é muito importante, né? Como é que você vê isso daí? Então, hoje, infelizmente, o cenário brasileiro para as mulheres político é muito ruim, né? Para você ter ideia, as mulheres representam mais de 52% do eleitorado e menos de 7% do Congresso, né? Nós somos uma grande minoria. E isso é devido a N fatores, né? A mulher, ela põe outras prioridades na vida, ela põe a família, e é um apelo que eu sempre faço dentro do partido, que a mulher, ela tem um papel fundamental na política.
A mulher, por uma característica dela, né, não criticando os homens, mas uma característica da mulher, a mulher é mais honesta, a mulher é mais transparente, a mulher é mais ideológica. Né? Ela tem filhos, ela vê cada homem como se fosse um pai e um filho. Então ela preserva um pouco isso, esse instinto mais humano. E isso é muito importante na política, falta isso. A mulher, ela dificilmente vende o seu voto. Se ela acredita que a forma como ela pensa é correta, ela não se vende. Você falou em 52%. Daria para se eleger mulher a todo tempo. Sim, mas... Por que isso não acontece? Por N razões. Primeiro que as mulheres... é difícil as mulheres quererem participar. Né? Primeiro porque tem o homem que é ciumento, tem o marido que não quer, que fica com ciúmes, que vai atrapalhar os filhos. Então é o que eu te falei, a mulher coloca outras prioridades. Né? Agora eu falo nos meus discursos que a mulher, e é um apelo, tem que participar. A mulher tradicionalmente, ela é a grande cuidadora, né? Quem cuida dos filhos é a mulher, quem cuida dos idosos é a mulher, quem cuida dos enfermos é a mulher. E a mulher tem que ir além, ela tem que cuidar da sociedade, porque ela faz muito bem isso. Ela faz com carinho, com dedicação. Ela é mãe, né? Ela é mãe, é isso aí. Então, ela nunca votaria num projeto, numa coisa que ela não acredita, porque ela sabe que aquilo é o futuro do filho dela. Então, a participação feminina é extremamente importante. E hoje, uma bandeira que o PTN defende é que as mulheres... Graças a Deus, a gente teve algumas conquistas no mundo político. Hoje, os partidos são obrigados a destinar 30% das vagas dos candidatos para cada um dos sexos. Né? E a gente, na política, já fala das mulheres, porque é sempre minoria. Então, 30% das mulheres. Eu acho que a gente, e a minha briga é conseguir aprovar uma lei que 30% das vagas das casas legislativas sejam reservadas para as mulheres. Porque a mulher tem uma dificuldade de chegar lá porque ela não faz política igual o homem. O homem é pragmático. Né? Ele vai lá, ele faz uma campanha eleitoral totalmente objetiva. Eu pago essa liderança, esses caras trabalham para mim e tal. Por isso que ele chega. A mulher não é assim, a mulher vai com o coração. Ela pede para os amigos, ela pede para as pessoas que ela ajuda, que acreditam nela. E o resultado muitas vezes não é alcançado. Por causa disso. Se nós conseguirmos sermos vitoriosas a ponto de reservarmos pelo menos 30% das vagas das casas legislativas para cada um dos sexos, a gente realmente vai ter uma representatividade. Então, essa bandeira, as mulheres têm que se engajar, têm que brigar, porque faz diferença. Mesmo com essa falta de representatividade, você crê que hoje a mulher está bem representada no cenário político? Não, muito mal representada. Muito mal representada. Eu vejo como única presidente partidária a mulher. A forma como eu lido com a política é muito diferente do que meus amigos presidentes de partido. Eu escolho apoiar um candidato por gostar dele, por acreditar no que ele defende. A gente sabe que na política não é assim. Que existem outros interesses. É um jogo de interesses financeiros, políticos, econômicos. Não por uma bandeira, por uma ideologia. Então, eu vejo que é diferente. E isso seria extremamente importante na política. A eleição de uma presidente mulher contribuiu para melhorar a representatividade. Eu discordo de você. E eu vou te falar por quê. Quem ganhou essa eleição? Foi a Dilma ou foi o Lula? Foi o Lula. Eu acho que foi o Lula. Quem ganhou essa eleição foi um homem. Eu quero ver uma mulher chegar no poder porque ela chegou no poder. E não porque um homem a colocou lá. E geralmente quando você vê essas gerações, essas mulheres indo para a política, é porque ou é filho de, é parente de, é tio de, nunca porque partiu da vontade do jovem ou da mulher. Hoje é muito difícil. Um jovem sair da escola, você perguntar para ele o que você quer ser, ele fala, eu quero ser político. A mulher, idem. Então eu acho que o Brasil vai começar a mudar quando essas gerações se interessarem pela política, porque odiando ou não, o nosso futuro, as nossas escolas, tudo que a gente vive em sociedade está na mão dos políticos. Odeie vocês ou não odeie. Então, é muito importante que pessoas de bem queiram participar e contribuir
para a vida futura. Você é uma dirigente partidária. Atualizando agora, como é que você vê essa questão das manifestações, enfim, dos protestos? Olha, eu acho que essas manifestações é o povo gritando para os nossos dirigentes que eles querem ter essa participação política. Essas pessoas que foram às ruas, ao meu ver, elas são pessoas instruídas, mas não politizadas. E elas estão pedindo isso. Sem saber, elas estão pedindo isso. Nós queremos participar, nós queremos ser ouvidos, nós não queremos que o mundo político hoje, o mundo político hoje é muito pequeno perto do que é o restante, né? As percepções no mundo político são muito diferentes do que é a percepção popular. O povo não fala com o meio político. E muito porque o povo não está sendo preparado para falar com a política. Nas escolas não é ensinado isso. Não desperta-se interesse pela política. Só desperta quando você tem, como eu falei, um pai, um amigo, um tio, alguém que está na política e de certa forma influencia aquele meio, né? Mas alguém por instinto próprio não tem. Então, eu acho que toda a questão da educação, as pessoas estão pedindo isso. Me eduque politicamente, me ensine a ser um cidadão, porque eu quero poder debater. Eu acho que essas manifestações revelam muito uma bandeira que nós defendemos, que é a educação cidadã. Vamos dar oportunidade para o povo. Você, como política e como mulher, vamos falar sobre prioridade. No estado de São Paulo, especificamente, qual que seria a prioridade hoje para se trabalhar? Você diz no campo político, social, enfim. Eu acho que cada um dos problemas públicos e sociais, você tem o Estado todo. Saúde, educação, segurança. Mas eu acho que o principal... Se você fosse eleita o ano que vem, onde você jogaria a primeira seta? Então, depende do projeto de cada um. Por exemplo, eu tenho um projeto de concorrer a uma vaga no Congresso Nacional como deputada federal. Como deputada federal, o meu papel é, primeiro, projetar leis que beneficiem a população e, segundo, destinar recursos para o meu estado, para os meus municípios, para os projetos que eu acredito. Eu tenho, por afinidade, uma preocupação muito grande com a questão educacional. Mas, como eu te disse, não só na questão de mandar recursos e investir, mas repensar. Então, isso envolve projetos de lei, de forma a reformar a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a base do nosso sistema educacional. Por isso que o meu projeto é chegar à federal. Muitas pessoas querem ser candidatos só para chegar ao poder. Eu vou ser deputada estadual, eu vou ser vereadora. Eu não teria interesse em ser vereadora ou deputada estadual porque eu não alcançaria o meu objetivo, que é brigar por uma bandeira de reestruturar as bases do nosso sistema educacional. Então eu acho que o político ele tem que buscar o poder por uma causa. Por que você quer ser deputado? Por que você quer ser vereador? E aí sim você ir atrás disso. E não o contrário, que é o que acontece hoje. O desgaste político atual, ele é um entrave, um problema que você também tem que lidar? Eu acho que hoje o fato de eu ser nova, nunca ter sido política, mas estar envolvida no meio político, o cenário é muito positivo. Mas é muito triste você ver que o nosso sistema político está muito desgastado. E com razão. Com razão. Eu vejo os bastidores da política e é podre. Mas não só a política, os eleitores também. A população precisa mudar o jeito de ser. Enquanto as pessoas resolverem apoiar políticos porque querem uma contrapartida financeira, depois não vai criticar o cara por ele desviar recurso das emendas dele para bancar uma campanha. Esse é todo o problema. O cidadão também precisa repensar. Se a gente quer mudar a política, vamos começar a mudar o nosso comportamento. Vamos apoiar pessoas pelas suas bandeiras, por aquilo que acreditam. E não porque ela te dando um benefício aqui, um benefício ali. A gente nunca vai mudar o Brasil desse jeito, nunca. Okay. Obrigado, Renata. Obrigado. Obrigado pela tua presença. Obrigada, viu? Por esse trabalho, e a gente deve
voltar a se falar mais Sem vezes, dúvida. porque o assunto é extenso. Vai ser um prazer estar aqui de novo com você, viu? Obrigado, um abraço. Obrigada.